Olá, graça e paz. Quero trazer hoje uma palavra de confronto, uma palavra para mudar a sua vida, a sua história, em nome de Jesus. Uma palavra muito conhecida no livro de 1 Reis, capítulo 18, Baal, Elias e os profetas de Baal, a partir do versículo 19, de maneira bem rápida, diz: Agora manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se o Baal é Deus, serviu. O povo, porém, não respondeu nada. Numa época de apostasia espiritual, numa época em que não havia chuva em Israel por causa da palavra do profeta Elias, numa época em que a adoração no meio do povo de Deus tinha se tornado mística e havia se tornado ecumênica, de maneira que Baal era adorado, Azera era adorado e outros deuses eram adorados, e não somente o Deus bíblico, como a Bíblia manda, como a Bíblia nos ensina. O profeta Elias se mantinha fiel às Escrituras, se mantinha fiel ao Deus a qual ele servia, servindo somente ao Senhor. Então ele reúne todo Israel e faz uma pergunta simples: até quando? Até quando ficarei cocheando entre dois pensamentos? Até quando ficarei aí debatendo entre Deus e Baal? Ora, se Baal é Deus, serve a ele. Se o Senhor é Deus, porém, serve a ele. Mas o povo não se pronunciou. E a grande verdade é que quem não se manifesta, quem não decide, já se decidiu. Eu sempre digo isso na comunidade que eu faço parte, na comunidade que eu pastoreio, que quem não se decide por Cristo, já se decidiu pelo outro lado. Às vezes há aquela impressão de que eu não vou resolver a minha vida em Cristo. Não, deixa mais para frente, deixa eu me preparar um pouco mais. Mas não, cada vez que você nega o ato público de se entregar a Cristo, você está escolhendo o outro lado. Quando o povo não se manifesta, é porque o povo tinha dúvidas. O povo tinha dúvida, o povo não sabia de fato quem era o Deus verdadeiro, e por isso o povo não conseguia se manifestar. Então quem não escolhia por Deus, automaticamente estava escolhendo por Baal. Talvez alguém queira te dizer: não, mas ele escolheu por Baal e Deus. Ora, o Deus único, o Deus bíblico, ele não divide a sua glória com ninguém. Ou você escolhe Deus, ou você está do outro lado. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. E aí eu quero trazer para os nossos dias e te perguntar: até quando? Até quando o vício vai dominar a tua vida? Até quando a pornografia vai dominar a tua vida? Até quando o teu pecado de estimação vai dominar a tua vida? Até quando você vai ficar titubeando entre Deus e o mundo? Até quando? A pergunta que o profeta Elias fez a eles, eu faço a você hoje: até quando? Até quando você vai deixar se dominar pelas suas desculpas de que você não pode ir além, de que você não é capaz, de que você não consegue, de que você queria ser melhor para Deus, mas não pode? Ei, até quando? Essa é a pergunta. E a resposta que eu te dou é simples: cada vez que você protela, cada vez que você enrola para dar uma resposta de até quando, você já está dizendo: eu prefiro o outro lado. Essa é a mais pura e nobre verdade que eu posso te dar. Talvez você esperasse para o dia de hoje uma palavra de vida que preenchesse algo, que amaciasse o ego do teu coração. Mas não há nada mais precioso do que estarmos amparados dentro das Escrituras. E Jesus manda dizer: até quando você vai preferir o mundo em detrimento à minha palavra? Até quando você vai preferir as riquezas? Até quando você vai preferir mamon em detrimento à minha verdade? Até quando? Você precisa se decidir hoje pelo Senhor. Você precisa se entregar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e permitir que o Senhor mude e molde toda a sua história. Talvez você não venceu o pecado até hoje, talvez você não venceu a pornografia até hoje, talvez você não venceu os vícios até hoje, talvez você não venceu os vícios mais básicos, como falar um palavrão até hoje, porque você não se decidiu inteiramente por Cristo. Deixa Jesus mudar a sua vida, deixa Jesus mudar a essência da sua história. Decida-se hoje pelo Senhor. Não, amanhã pode ser tarde. Não é um jargão, é uma realidade com a qual nós convivemos diariamente. A morte, ela vem a todos e sobre todos. Então eu digo: até quando você vai estar longe do Senhor? O Salmo 118 tem um versículo muito interessante que diz: hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. Hoje
Então alegremos-nos hoje, escolhemos Jesus hoje. Talvez alguns vão dizer, mas é Jesus que me escolhe. Irmão, Jesus escolheu toda a humanidade no Calvário. Agora basta nós olharmos para Ele, reconhecermos os nossos pecados e que precisamos dele na íntegra. Eu não preciso das mãos de Jesus somente para ser abençoado, eu preciso da face de Jesus para que eu morra para o mundo e viva em novidade de vida para Deus. Eu preciso de Jesus num todo. E aí Jesus está dizendo, até quando você vai ficar escolhendo o mundo ao invés de ter uma vida plena na minha presença? Decida-se por Jesus, decida-se por Cristo. Cristo quer fazer o melhor na sua história, na sua casa, na sua família. Mas para isso você precisa abrir as portas do teu coração e permitir que o Espírito Santo opere maravilhosamente em você. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Jesus é educado. Algumas pessoas confundem soberania de Deus com ditadura, e não é. Deus não é ditador, Ele é soberano, mas sem violar as fronteiras da liberdade que Ele te deu. É por isso que Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O que você está esperando para cear com teu Senhor? Abra hoje teu coração e permita que Ele faça uma obra transformadora na sua vida. E você vai ver a mudança em toda a sua família, porque a promessa de Deus vai se estender aos seus, e nosso Deus é um Deus que salva. Então até quando? É a última vez que eu te pergunto, e você vai dizer a si mesmo, até hoje. Chega de pecado, chega de desculpas, chega de dar vazão à iniquidade. Entregue-se ao teu Senhor e vive uma vida plena na presença de Deus.